Rede Globo continua com o processo de caricaturar negros e negras no Brasil. Aquele personagem do Zorra Total que diz assim: eu sou a cara da riqueza. É uma caricaturização grotesca, mas que no Brasil está num contexto de muito engraçado, porque historicamente as elites brasileiras se acostumaram a caricaturar negros e negras dessa maneira. Na novela que se tem notícias, começou com A Cabana do Pai Tomás, final dos anos 60 mais ou menos, é que o ator Sérgio Cardoso se traveste de negro para fazer um papel de um outro personagem. E Milton Gonçalves coloca o seu repúdio na época e é rotulado como racista. Ou seja, todas as vezes que nós negros vamos reivindicar espaços ou direitos, somos automaticamente rotulados de os racistas. Tivemos aquela novela Porto dos Milagres, que se dizia ambientada numa colônia de pescadores da Bahia. E apenas uma pessoa era negra nesta colônia de pescadores. Tivemos a novela chamada O Clone, ambientada no Marrocos, um país africano. E o Marrocos da Globo era todo branco. Tivemos um fato interessante em Salvador, onde um tratorista negro, ele recebe uma ordem do seu superior hierárquico, que é para apresentar a derrubada de umas casas que supostamente os moradores estavam numa área pública. Então se dirige o tratorista e se dirige também um preposto da prefeitura com a ordem de despejo. E o tratorista negro se comove conforme diante dos apelos das pessoas no local e se recusa a efetuar a derrubada das casas. Mas o preposto da prefeitura, com a ordem de despejo, que é branco, ele continua forçando a barra para que as casas sejam derrubadas. Mas as casas não foram porque o tratorista não aceitou derrubá-las. Estas cenas ganham espaço numa novela da Globo chamada Kubanacan. E a Globo inverte todo o processo. O tratorista, que é negro na vida real, ele se transforma na novela em Paulo Goulart, que é branco. E o preposto da prefeitura, que é branco na vida real, se transforma no negro Milton Gonçalves. Ou seja, na hora de retratar a pessoa como boa, de coração maravilhoso, a Globo tem preferência por escolher pessoas brancas. E na hora de retratar a pessoa mais dura, preferencialmente a Globo indica os negros. Então a gente verifica que a Rede Globo tem um problema psicológico muito sério, que precisa ser resolvido à luz da sociedade brasileira. Nós podemos construir nossos filmes, nossos vídeos, qualquer câmera digital ou celular hoje fazem vídeos e filmes de boa qualidade, não só vídeo como este aqui falado, mas filmes com história contada, né, com cenas realmente bem articuladas. E a gente distribuir isso junto às escolas, aos bairros, às religiões, para poder gerar um número maior de consciência político, crítico-racial. Precisamos, para isso, do apoio das torcidas organizadas de futebol, dos seguidores do axé, do arrocha, do sertanejo e dos pagodeiros. Porque, inclusive, a torcida de futebol está se limitando muito a gritar gol. Ou, às vezes, a se indispor com o juiz, se não marcar o pênalti a favor do seu time, ou se indispor com o jogador, se perder o pênalti. Então é preciso que a torcida de futebol e os seguidores musicais também comecem a pensar, por exemplo, em boicotar marcas de cerveja, em boicotar shopping centers, todas as vezes que estiver injustiça social acontecendo no nosso país, tal qual esta que a Rede Globo pratica diariamente nas suas novelas. A novela que uma série de jornalistas está dizendo, mas os protagonistas são negros, é a novela Lado a Lado, com os protagonistas negros na posição de escravizados. E vem uma outra série aí da Globo chamada de Subúrbia, onde vai ser veiculado a miséria, a pobreza, o sofrimento. Então vai ter um elenco de pessoas negras e provavelmente os
papéis principais serão de pessoas negras, para retratar a miséria. Então a Globo está com a distorção de pensamento muito forte e precisa ser, isso precisa ser trabalhado à luz da sociedade. Então, torcida do futebol, vamos trabalhar. Não dá mais para vocês ficarem simplesmente gritando gol. A gente precisa boicotar a Rede Globo, tirar um dia na semana para fazer um boicote junto à Rede Globo, com auxílio das redes sociais, com auxílio de todos os veículos que nós temos. Temos que boicotar a Rede Globo, temos que boicotar shopping center. Por quê? No momento em que as empresas privadas também participarem dessa discussão, aí a resolução terá um outro sentido. Porque ficar somente como, por exemplo, greve de professor, onde fica greve de professor versus governo. E torcida de futebol omissa, pagodeiro omisso, arrocheiro, sertanejo, todo mundo omisso. Não, nós temos que participar das resoluções de questões nacionais. Né? E esta violência que a Rede Globo pratica diariamente com relação aos negros e negras precisa ser reparado. Então, mãos à obra, vamos articular esse boicote, porque com certeza seremos vencedores. Eu sou Gilson Rego, professor e psicoterapeuta.